O texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado de Jeremias, capítulo 7, versículos 23 a 28. Trata-se do lamento de Deus, na voz de Jeremias, em relação ao comportamento dos judeus que não ouviram a sua voz, não aceitaram os profetas, perderam a fé e seguiram as perversidades de seus pensamentos. Estamos diante de 3 pontos: o não ouvir Deus, o profetismo e a fé. Pois bem, vamos refletir considerando esses pontos e pensando no seguinte: Jeremias, a fé, o abandono de Deus e do povo e o crescimento dos evangélicos no Brasil. Não saia daí, você vai compreender a importância de refletir sobre isso. A voz profética de Jeremias ilumina o momento atual do Brasil, a partir do qual ousemos perguntar: onde estão os bispos e padres profetas? Acabaram ou se aliaram ao poder? Por que os evangélicos apoiam projetos políticos que não condizem com a boa nova do Evangelho? Será por quê? Como anda nossa fé? Quais razões justificam o crescimento dos evangélicos no Brasil? A profecia, berço da teologia da libertação, acabou? E eu te pergunto, Jeremias tem algo a nos dizer hoje? Vamos lá. Jeremias, situando, foi um profeta sensível ao sofrimento de seu povo, mas incompreendido por causa de sua visão além do tempo. Homem de profunda piedade e de crise, optou por não se casar para dedicar-se ao profetismo entre os anos 626 a 587 antes da Era Comum ou antes de Cristo, na cidade de Jerusalém. Cidade que ele viu ser invadida, destruída a mando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Viu lideranças da religião judaica serem levadas cativas para a Babilônia, hoje, que é o atual Iraque. Por entender que o povo deveria passar por um momento de crise, de sofrimento, para então retomar o caminho da fé e da aliança com Deus, Jeremias apoiou essa crueldade do opressor. Sua fé, sua ação profética surgiu efeito ao dizer: servireis a deuses estrangeiros e na terra que não é vossa. Lá, no exílio da Babilônia, a religião judaica se fez ou se refez da cinza nos 50 anos que esteve o povo neste exílio. Jeremias recebeu de Deus a missão de destruir, arrancar, plantar a justiça divina. Jeremias 2:10. Com medo de ter que profetizar, Deus diz a Jeremias: não tenha medo deles, não tenha medo deles. Antes do exílio da Babilônia, Jeremias profetizou contra os tribunais injustos, os juízes corruptos que não tinham interesse pela causa do órfão, da viúva e do pobre. 5:28. Os comerciantes que se enriqueciam às custas dos pobres. 5:27. E os sacerdotes que usavam a religião em proveito próprio, colaborando com as injustiças. Pense comigo. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Jeremias estava convicto de que essa era a situação e que ela era prova cabal de que seu povo havia abandonado a fé no Deus que o tirou da escravidão do Egito e com ele fez uma aliança. Por isso, o exílio era um castigo merecido, pois esta era a nação que não escutou a voz do seu Senhor Deus, do Senhor seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi eliminada de sua boca. Jeremias 7:28.
Esse não ouvir Deus e os profetas, assim como a perda da fé dos conterrâneos de Jeremias, tem muito a ver com o Brasil atual. Vejamos. Após o censo de 2010, publiquei um artigo intitulado Um Brasil Menos Católico. Éramos 64,4% da população. O que dirá o censo de 2022? Estudiosos afirmam que em 2032 os evangélicos superarão os católicos. Não se trata de lamentar, mas de analisar esse fato a partir dos fatores social, religioso e político. Vamos lá? Estamos assistindo a um acirramento político entre cristãos de esquerda, erroneamente taxados de comunistas, e os de direita nessa oposição. Invasão de templos religiosos, perseguição de religiosos e etc. A demandada católica para o pentecostalismo é por causa da ausência de profetismo? Não parece. Nesse sentido, é comum ouvir que a teologia da libertação, que apresentava um cristianismo profético, morreu. Seria também por causa da pregação dos pastores? Também não acredito. Essa migração se justifica pela ascensão social que ela confere aos pobres católicos que saíram das roças e foram parar nas periferias da cidade, onde não receberam e continuam não recebendo a atenção devida dos padres, que insistem, apesar dos apelos do Papa Francisco, em permanecer nas sacristias das catedrais. Por outro lado, se isso tivesse ocorrido no Brasil, pergunto, o Brasil continuaria católico? Eu responderia, também não. A questão é mais econômica e social que religiosa. Está surgindo uma nova classe social brasileira a partir dos pobres, pretos e da periferia, esses que compõem as igrejas evangélicas. Ser pastor ou participar de uma igreja evangélica na periferia abandonada significa ascensão social. Padres mediáticos que fazem sucesso são os que apregoam a espiritualidade devocional sem compromisso social libertador. Agora, por incrível que pareça, a juventude católica é também devocional. E me pergunto, o que justifica um católico a rezar a novena de São Miguel Arcanjo às 4 horas da manhã? Seria a ausência de espiritualidade que o cristianismo libertador de origem deixou escapar, mas que os evangélicos, entendendo a veia devocional do povo brasileiro, soube reinventar? Parece que sim. Mas nisso, infelizmente, não tem nada de profetismo. Pastores políticos ocupam espaço em Brasília, mas a Igreja Católica insiste em ser apolítica. Nas eleições passadas, enquanto os políticos nascidos no seio da Igreja da Libertação atacavam as lideranças evangélicas de mídia nacional, o outrora católico, ultraconservador e atual presidente do Brasil venceu as eleições com um jargão bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse slogan bíblico associado à defesa da família tradicional. Trata-se, no caso, de uma leitura fundamentalista da Bíblia, fora do seu contexto, com o objetivo de manipular Deus em nome da fé e enganar a boa fé de nosso povo. Deus acima de tudo, mas não é esse o Deus de Jeremias. E aí quero terminar que o nosso Deus e o de Jeremias, aquele que acolhe, cuida, defende, acompanha e entrega, suscite em nosso tempo profetas e profetisas como Jeremias, os quais nos recoloquem no caminho do ouvir Deus
e revigore a nossa fé libertária em tempo de falsos profetas e falsos messias. Amém. Se foi útil, então compartilhe. Um abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.